Quando a gente pensa, né, nessa informação, né, do palming, eu acho que todo mundo já sabe, já viu fazer, né, essa terapia de tampar os olhos ali no escuro, né? E aí essa informação de deixar o olho, né, e o cérebro entre claro e escuro, né? Essa alternância entre claro e escuro, isso vai estimular, né, na verdade, o hipotálamo. Então, quando a gente fala do palming, a gente está pensando no estímulo do hipotalâmico, na verdade. E o hipotálamo, ele é uma área cerebral que controla a saciedade, o humor, né? E também ele tem o centro de controle, né? Sistema cardíaco respiratório. Por isso que a gente fala também, a gente chama o palming com o nome antigo, né? O palming ele vem da ortóptica e da ortóptica vem, a gente tem, para vocês terem uma ideia, tem descrições do palming, né? Em livros em livros indianos de 6.000 anos atrás, né? Então, assim, o palming, assim como o blink, não é de ninguém. Várias terapias usam, né? Então, por isso que a gente chama na ortóptica, depois do período de ouro da ortóptica, a gente chamava de relaxante visual global, né? Muitos livros de ortóptica, alguns ortoptistas, alguns autores que escreveram para ortóptica na década de 20 a 40, escreviam, eu acho que por tradução, enfim, não se sabia, não se sabe o que aconteceu, se escrevia RVG, né, o relaxante RVG se perdeu um pouco o palming no meio do caminho, e aí o palming e o RVG, que é relaxante visual global, é a mesma coisa. E o Bates manteve o mesmo nome, né, palming, e aí ainda bem, não, se não fosse pelo Bates, talvez tivesse perdido um pouco o palming. Então, quando a gente fala de palming, a gente fala de um estímulo hipotalâmico de inibição com o intuito de relaxamento do sistema cardíaco e respiratório, tá? A gente vai falar mais para frente do Sunny, e a gente usa o Sunny antes do palming, e aí a gente fecha o ciclo de relaxamento global mesmo, porque a gente faz o Sunny antes, mas a informação hoje é só falar do palming, né? E aí, o hipotálamo também é o que é responsável por controlar nosso ciclo circadiano, né? Nosso relógio biológico, quando ele age junto com a pineal, tá? E a pineal controla nosso ciclo circadiano produzindo a melatonina. Então, o palming, ele vai além de relaxar a visão, né? Ele é um grande relaxador do hipotalâmico, um grande relaxador sistêmico. Ele vai além de você relaxar a visão, né? Por isso que eu gosto de relaxamento visual global, né? E quando você fala visual global, eu posso pensar no corpo inteiro, e aí eu penso no palming num contexto mais sistêmico. Então, quando eu penso no palming, né, eu tenho que fazer um parênteses de pensar que eu estou estimulando o hipotálamo então, e a pineal. E aí estou batendo na tecla, porque se eu tiver alguma alteração do eixo hipotalâmico, alguma lesão no hipotálamo, né, a gente não vai atingir os benefícios, as benesses do palming, tá? Então, num paciente com paralisia cerebral, eu vou ter que buscar outro exercício finalizador do processo. A gente vai ver que o palming finaliza a terapia visual modulada. E uma criança que tenha uma lesão, um paciente que teve uma lesão no hipotálamo, o palming não vai ser o finalizador. A gente tem outro finalizador, na verdade, tá? E aí a gente vai... Esse finalizador, na verdade, vai ser uma variação do Sunny. A gente vai falar do Sunny mais para frente. Então, quando você tiver uma lesão hipotalâmica, você não pode usar o palming, porque se você usar o palming, ele deixa de ser relaxante, ele vai ser estimulante. E aí você não está fazendo o que você quer, que é estimular, você está relaxando. Você pode usar o palming? Pode. Você pode colocar o palming lá no começo da terapia, para estimular o hipotálamo, para você fazer o hipotálamo trabalhar, não relaxar. Né? Então, a gente tem que entender qual que é a função do exercício. Exercícios, a gente fala em exercício relaxante, estimulante, com intuitos
didáticos, mas todos os exercícios eles podem ser estimulantes ou relaxantes, depende da posição que ele está, depende do paciente, depende da situação. O Palm ele pode ser estimulante. Não basta, né? Eu sempre falo em aula, o Palm nunca vai, o único exercício que nunca vai ser estimulante é o Palm. Menti até agora. No paciente que tem uma lesão hipotalâmica, se a gente jogar o Palm vai ser estimulante, porque ele tá tentando entrar dentro do hipotálamo, não tem hipotálamo, e aí o Palm vira estimulante. Então, mentira. O Palm tem uma possibilidade, sim, de ser um exercício estimulante num paciente que tem uma lesão hipotalâmica, né? É uma lesão rara, mas é possível. Na última aula que a gente fez de neuroimagem, na formação que a gente fez gravação, eu mostrei lá um paciente que tinha uma lesão hipotalâmica, né? Eu acho que era um tumor, e aquele paciente não ia poder fazer o Palm para finalizar como relaxamento. Ele ia ter que fazer outras coisas, como o Sani, como algumas massagens da psicotrônica, enfim, tem outras possibilidades. Eu não posso deixar o paciente embora sem relaxar. Não é o sentido assim, ele tem que relaxar porque tem que relaxar. Não, ele tem que relaxar para fechar as membranas e tudo que eu conquistei durante a terapia seja absorvido pelo cérebro para que eu possa fazer a potencialização sináptica, para que eu possa fazer aquilo que eu quero, que é a produção das substâncias bioquímicas no lugar certo para poder construir o neurônio, a sinapse. Tá? Então, Palm, sim, existe Palm estimulante nessa vida. Todo mundo conhece aqui o teste de acuidade visual da letrinha? Todo mundo conhece o teste de acuidade visual? Qual é a praxe de fazer o teste de acuidade visual? Você tampa o olho, olha lá a letrinha, depois tampa o outro olho e faz a letrinha. Tudo bem? É assim que faz o teste. Raramente se faz com os dois olhos abertos. Quando que eu vou fazer com os dois olhos abertos? Quando eu estou fazendo o exame do grau lá do óculos, né? Quando eles terminam de fazer o teste de um olho, ele faz, tá vendo, tá boa essa, tá boa, não tá. Agora eu vou fazer isso, tá boa essa, tá, não tá. Tirou, eles vão ver o óculos com os dois olhos, aí eles fazem a acuidade visual com os dois olhos, para ver se tá tudo bem. Aí eles fazem a acuidade visual com os dois olhos, tá? Mas assim, no dia a dia, para uma avaliação, numa escola, né, no ortoptista, é raro você ver uma acuidade visual binocular. Não interessa para a gente saber a acuidade visual binocular. De boa. Tem necessidade, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu vou trabalhar com, por exemplo, assim, 20-20, tá? O 20-20 que a gente chama de 100%, que é errado. Ficou direitinho, ó. Fala, anota o OD, o E e a O. Perfeito. Raramente a gente faz o AO, que é ambos os olhos. É muito raro. Tem necessidade. Porque se eu tenho 20-20, que a gente chama de 100%, se eu tiver, sei lá, 20-40, que seria 50%, o cara com os dois olhos abertos, ele vai chegar 100%. Ele vai chegar com esse olho aqui, esse olho manda. Se esse olho é um blíope e está suprimido, ele não vai usar esse olho. Você nunca vai achar ambliopia numa acuidade visual binocular, AO, porque ele vai estar sempre chegando com o olho bom. Sempre com os dois olhos abertos. Ó, vamos lá, 20-20, vou colocar 100%, tá? Mais fácil as pessoas entenderem. 100% e 50%. Qual que é a visão com os dois olhos abertos? 100%. 100% e 1%. Qual que é a visão com os dois olhos abertos? 100%. 100% e nada por cento. Qual que é a visão com os olhos abertos? 100%. Entendeu? Tem necessidade de fazer a acuidade visual com os dois olhos abertos? Não. Tá todo mundo me entendendo até aqui? Sim ou não? Beleza? No nistagmo, tem necessidade de fazer a acuidade visual binocular? Sim ou não? Obrigatório. Obrigatório. Se você não fizer a acuidade visual binocular no nistagmo, você não sabe a visão real dele. Você não sabe a visão real dele. Eu vou querer trazer nesses bate-papos dúvidas de vocês, responder a dúvidas de vocês sim ou não, e no meio do sim ou não, ativar meu cérebro com coisas que eu não coloquei lá nos vídeos, tá? E essa é uma delas.
embora eu vou falar isso lá na avaliação, mas é importantíssimo falar, eu vou trazer um conceito agora sobre nistagmo latente. Eu comentei lá no vídeo, mas ele está bem en passant, tá? Então, a gente tem um conceito de nistagmo latente, tá? Todo nistagmo manifesto, mais de 90%. Então, eu sempre considero meus pacientes de nistagmo manifestos que ele tenha um componente latente também. Eu considero. Tipo, eu não fico na literatura de que, 90%. Cara, eu nunca consegui ver um paciente com nistagmo latente sem manifesto. Nunca consegui perceber que o nistagmo mantém o mesmo. Eu sempre percebo uma piora, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês avaliam se tem nistagmo latente. Que eu nunca vi, tipo, não ter, tá? Então, o que acontece? Quando eu tampo, você está lá vendo o olhinho do paciente tremer. Isso é um nistagmo manifesto. Você está percebendo. Ele é manifestado para você. O que é o latente, né? Seria um nistagmo. Tira esse manifesto, é esse que você vê. O que é o latente? Eu estou olhando para o paciente que não tem nistagmo. Hoje eu atendi na clínica. A Tawane, que está ali na MPK, ela estava comigo. E ela viu hoje um nistagmo latente. A gente tampava o olho e o paciente tinha um nistagmo. A gente tirava o cover, não tinha nistagmo. Hoje, isso é um nistagmo latente. Hoje a gente atendeu uma paciente assim. Tampava o olho, ela estava com o olho aberto, não tinha nistagmo. Tampava, apareceu nistagmo. Tirava, não tinha nistagmo. Isso é um nistagmo latente. Só aparece quando a gente tampa, quando a gente quebra a fusão. Isso é um nistagmo latente. Só que o nistagmo manifesto, que é aquele cara que tem o tempo todo, quando você tampa, o nistagmo dele piora, porque ele tem o manifesto mais o latente. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que o cara que tem nistagmo, quando ele faz a acuidade visual, a visão dele monocular, a visão dele piora. Então, se ele tem 10% aqui, ele tem 20% aqui, quando ele vai fazer com os dois olhos abertos, ele pode... vamos lá, vou fazer um exemplo para vocês. Ele tem 90% aqui e 90% aqui. Tá? Um exemplo, tá? 90% aqui e 90% aqui. Qual que é a acuidade visual dele com os dois olhos abertos? Na lógica, seria 90%, certo? No nistagmo pode ser 100%. Porque tira o componente latente, ele só fica com o manifesto, deixa de bater tanto e ele fica com uma visão melhor. Então, assim, a acuidade visual do nistagmo, que deve ser levada em conta para tampão, para tratamento, para a gente falar assim, melhorei muito, tá? Então, esse é um dado importantíssimo que eu estou dando para vocês. É uma pérola de clínica importantíssima. A gente só... E a gente pode ter também as funções, né, dos tipos de neurônio relacionadas à condução do impulso. E aí a relação da condução do impulso também, tá? Que a gente acabou de falar, tá? Eu fiquei falando essa teoria aqui. Vai ser importante para a gente definir também o tipo de terapia, né, que a gente vai poder trabalhar, e aí difere as terapias todas que a gente usa, né? Quando a gente tem os neurônios sensoriais, a gente tem que imaginar, entender que tudo que a gente faz no neurônio sensorial, né, por exemplo, numa célula parva, ela leva direto para o sistema nervoso central, tá? Então, a gente está levando essa informação diretamente para o sistema nervoso central. Então, a gente tem uma resposta um pouco mais profunda, mais completa. Então, a questão emocional, né, por exemplo, do paciente, pode ser levada em conta, deve ser levada em conta na resposta, porque se o paciente não estiver bem emocionalmente, influencia numa terapia sensorial. Por quê? Porque o sistema nervoso central é envolvido, e o sistema nervoso central envolve a área emocional, por exemplo, o circuito de Papez, por exemplo, né? Na parte motora, os impulsos são levados à resposta diretamente ao estímulo ali, a parte do órgão efetor. Então, as respostas elas são mais setorizadas e mais periféricas, né? Então, a gente consegue trabalhar com terapias que sejam mais focadas no problema, no músculo, na região, no nervo, né? Então, aí você vai ter terapias como, por exemplo, o RVP, a psicotrônica, que vão ajudar mais do que as terapias de neurovisão que vão lá para o cérebro primeiro,
Então, é mais interessante você trabalhar o estrabismo, muitas vezes, numa psicotrônica do que na neurovisão, ou no RVM, porque elas vão direto no músculo, né? É mais fácil você trabalhar no estrabismo com o RVP ocular do que com o RVM, tá? Porque você vai direto colocar a mão no músculo, e aí vai ter resposta melhor, tá? Neurônios associativos ou interneurônios, a CACEL, né? Elas fazem as correlações. Então, trabalhar com eles é trabalhar com os dois. Então, é uma boa maneira de a gente, igual eu falei, começa trabalhando a visão e estimulando a CACEL nas terapias, você está trabalhando com as duas vias, estimulando paralelamente, né? Tá? Eu coloquei aqui uma lista de sentimentos negativos. Hoje a gente já sabe que tem 405 sentimentos, emoções, 108 catalogados pela neurociência, e lá na minha caixinha de neurocode só tem 50. Então as pessoas às vezes já, eu não consigo numerar 10, né? Então aqui eu coloquei todos os principais sentimentos negativos, né? Porque como a gente tem que olhar e dar uma olhada nessa lista depois para ver como o nosso paciente pode estar, né? Então, se o paciente está, eu gosto de alguns sentimentos que a gente tem certeza que o paciente tem quando ele está chegando numa terapia visual, né? E aí esse sentimento, ele vai vibrar, né? Esses sentimentos negativos, todos eles vibram abaixo de 150 Hz. Então, esse paciente chegando no meu consultório, eu vou ter que trabalhar com uma boa com boas imagens na minha terapia para melhorar a frequência dele emocional, ou trabalhar com contrastes, ou as duas coisas, né? Então eu vejo assim, o paciente nem tanto, mas ele vem, a mãe vem aflita e aí acaba isso influenciando, porque o campo vibracional dela influencia no do filho, né? Às vezes amargurado, amedrontado, ansioso, né? Apreensivo, tá? Desconfiado é muito comum também, né? Desconfiado, deprimido, desencorajado, muitos, né? Porque, tipo, vem lá, eu sou a última opção, desiludido, encabulado, meio que, tipo, será que é isso, né? Que mais? Frustrado também, eles vêm, tá? Hesitante um pouco, aqueles que são exagerados, né? Que, tipo, vem todo empolgados, mas é uma empolgação de hesitação, que não é legal, tá? Inquieto, inseguro, tá? Mal-humorado acho que não, né? Nervoso bastante, os pais, né? Que mais? Preocupado, receoso e até surpreso, né? As pessoas usam surpreso como algo positivo, mas é um evento, é um sentimento negativo você estar surpreso com alguma coisa. Você estar surpreso com algo que é algo que você não esperava. E ninguém gosta de não saber tudo. Então, a surpresa não é legal. Ela é um sentimento ruim, de baixa frequência, tá? Aprendam. Eu achei isso aqui bem legal, né? Feito pelo um neurocientista lá, estava no site da Disney, que fui olhar as imagens da Disney, né? E eu achei bem interessante, né? Que mostra bem a junção, né? Da tristeza com a alegria, né? Alegria com alegria dá o quê? Dá êxtase. Alegria com tristeza dá uma certa melancolia. E nojo e alegria, suspeita, né? E medo e alegria, surpresa, tá vendo? Então, dentro da surpresa tem o medo, né? Raiva e alegria, jurisprudência. E aí você vai montando, é bem legal, né? E mostra pra gente, tipo, quando você tem nojo com nojo, você tem preconceito, né? Por isso que fala, eu sempre falo essa frase, né? Preconceito é nojento, duplamente nojento. A ansiedade, né? O medo com a tristeza, né? Alegria, né? Com medo é a surpresa que a gente já viu e depois eles vão se repetindo, tá? O ódio é o medo com a raiva e a raiva com a raiva é a fúria. Medo e medo, terror, tá? É legal ver os que tristeza com tristeza, depressão, tá? É bem interessante analisar sobre esse contexto também, é um contexto mais lúdico através de analisando as frequências. Então, quando uma frequência, tipo alegria, se encontra com uma frequência inversa,
ela vai gerar uma perda. Então, vamos imaginar que a frequência da alegria, a gente viu lá, é 500 Hz. A tristeza é 60. Então, quando elas se juntam e tem uma interferência destrutiva, quanticamente falando, né, nessa onda quântica, e aí vai gerar um outro sentimento, abaixa a frequência da alegria, aumenta um pouco da tristeza, né? Mas é quase se fosse uma média. Então, essa interferência que há entre as duas ondas, emanações de ondas que estão ocorrendo, né, vai acontecer. Tem um estudo de uma neurocientista comportamental que eu estava vendo, que ela fala que, por exemplo, estava falando sobre casais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se o casal, um é muito alegre e outro é muito triste na casa, com o tempo, qual que é a tendência dessa casa? Ficar uma casa melancólica, porque vai baixar. Essa pessoa vai baixar a frequência dessa, tá? E eu coloquei lá para vocês o efeito Pigmalion, tá? Esse efeito Pigmalion, ele vem da mitologia grega, depois vocês leem lá, tá lá na plataforma, que é exatamente isso. Você recebe o paciente triste, você tem que tomar cuidado como terapeuta, porque se você não se blindar das suas atitudes e da sua frequência, você vai ficar melancólico, né? Então, você é um ponto. E outro ponto do efeito Pigmalion é que você ser sempre alegre, né? Você vai com qualquer estágio de tristeza, nojo, medo, raiva, né? Você pode influenciar essa tristeza, esse nojo, esse medo, essa raiva, nojo, né? Não cabe muito, a dar um salto, tá? Então, foi feito um estudo, né? Vou deixar para vocês lerem lá, mas, por exemplo, pegaram umas crianças e disseram assim, analisaram essas crianças e chegaram para todo mundo, os pais, uma escola, e falaram assim, ó, essas crianças aqui, ó, essas 6 crianças, dessas 200, elas são super dotadas, elas são super importantes, assim, nossa, elas são arrasantes, né? Elas arrasaram nos testes de tudo que a gente fez. Aí depois voltaram nessa escola depois de 10 anos, 5 anos, e analisaram aquelas crianças lá. Aquelas crianças, então foi assim, o meio, né? Meio, ou no caso ali a escola, ali o estudo, né? A escola, os pais, o meio influencia nossas ações, nossas emoções através da vibração. A gente não sabia que era através da física quântica na época, né? Mas enfim, esse estudo é antigo. Mas é através de física quântica, através dessas vibrações que eu estou mostrando. Aí aquelas 6 crianças que foram tratadas como, ai meu Deus, maravilhosas, elas se tornaram as mais famosas, as mais bem-sucedidas, as que tiveram melhor nota ao longo de toda a trajetória escolar. E aí depois eles liberaram os estudos mostrando que aquelas crianças, elas não tinham nada de especial. Elas estavam na média. As super especiais, eles não falaram, né? E aí isso significa dizer o quê? Que teve o efeito Pigmalion positivo, né? O meio influenciou aquelas crianças a serem maravilhosas, porque elas foram tratadas como maravilhosas, embora elas não tivessem as habilidades de serem maravilhosas, né? Se auto-habilidades, tá? E o efeito Pigmalion, ao contrário, é que não fizeram isso, óbvio, né? Mas pegassem 6 crianças e falassem, essas aqui são as piores de todas, né? Eles teriam acabado com a vida dessas 6 crianças. E porque elas iam com certeza ser as piores de todas, né? Porque os professores iam olhar diferente, todo mundo ia ter um olhar meio, credo, né? Isso daí são os piorzinhos, não sei o quê. Então a gente tem a gente fala assim, eu não tenho preconceito em relação a, eu sou professor, eu não tenho não tenho preconceito em relação aos alunos que têm um baixo rendimento. Você não tem, mas o seu subconsciente e o seu inconsciente tem. Então, com certeza você joga um certo nojinho nesse aluno. Então, e esse efeito Pigmalion, ele fala sobre isso. Então, você imagina se você trazer sua vibração todo dia para cima para tratar seu paciente, os resultados da sua terapia vão ser melhores do que aqueles terapeutas que vão lá todos deprimidos, com medo, os resultados vão ser piores. Eu passei por isso em Curitiba, onde tinha alunos lá que faziam a formação e já atendiam, que tipo tinham confiança, eram alegres, tinham no que faziam, tinham resultado com os pacientes. E tinha outros que tinham medo, que não confiavam no trabalho, meu às vezes, sei lá, deles também. E os pacientes deles, mais simples que o deles, do que esses aqui, não tinham respostas satisfatórias, né? Então, o efeito Pigmalion negativo. Isso é baseado nessas questões de física quântica. Aqui uma associação, né,
de outra roda, que é uma roda já de contextualização da emoção com a cor. Isso aqui é bem Bibiu, isso aqui é bem Picasso, tá? Tá em português aqui. Essa roda aqui ela é bem específica, ela é bem interessante, tá? Mostrando certas coisas, certas frequências de cores, se a gente for trabalhar na frequência da cor, tá? E aí é o inverso que a gente está vendo no Hawkins lá, porque o Hawkins, a frequência da cor no natural, aqui é a frequência da cor induzida, que eu vou enfiar no olho da pessoa. É diferente, você vê assim, ai, nossa, mas lá a luz violeta é mais a que dá repugnância a roxo. Se você forçar um estímulo só com roxo, né? Se você pegar só de roxo, né? Ah, no Sunny, o Sunny as pessoas estão com o olho fechado, tem que estar, né? Tipo, era para estar. Né? Se fosse com o olho aberto, com estimulação aberta, com o ambiente roxo não influencia tanto, porque a gente depois vai modular, tá? Mas sem modulação, imagina, a pessoa escuta a gente numa live falando, não, o roxo relaxa, ela vai pegar e vai colocar roxo na terapia dela, a terapia inteira. A criança vai começar a criar uma repugnância, um certo nojo pelaquela terapia, porque é assim que ela vai se sentir, porque usar só o roxo sem oscilar e sem modular, se vocês perceberem quando eu faço Living Color, sempre tem um Picasso, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma cor no Sunny, sempre tem alguma coisa para fazer de cor para modular. Né? Quando eu passo o Living Color, eu nunca penso só no Living Color sozinho. Porque se você estiver fazendo só pensando nele sozinho, você vai gerar o sentimento, depende da cor que você usou. Tá? E aí a pessoa vai começar a sentir isso por você. E aqui todos os sentimentos e os seus oponentes. Tá? Tá trabalhando com cor. Tá? É aqui que a gente não vai aprofundar muito, porque isso aqui eu falo mais lá na Bibiu e também depois Picasso, aquele outro interior lá. Tá? Então, a estimulação visual, ela vai trabalhar a estimulação visual de uma criança, de um paciente, que nasce com uma deficiência visual. Tá? Vou usar o termo moderno. E essa deficiência visual ela é causada por uma doença, por uma patologia. Tá? Então, assim, quando você nasce com uma ambliopia, a ambliopia não é doença. A ambliopia é uma anomalia sensório-motora. O estrabismo não é uma doença. O estrabismo é uma condição, uma anomalia sensório-motora. Uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo não é uma doença. Tá? Agora, quando se fala de miopia, astigmatismo e hipermetropia, a própria Organização Mundial da Saúde joga dentro de deficiência visual. Então, ela vem classificando a deficiência visual como um todo, e dentro da deficiência visual a gente tem lá ambliopia, blá, 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 blá. Então, para entender a base da estimulação visual, com que ela vai atuar na baixa visão. Então, a gente poderia colocar assim, porque hoje a Organização Mundial da Saúde vem colocando deficiência visual tudo, inclusive a deficiência visual virtual, que é essa que você tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia, mas é virtual porque quando você coloca o óculos resolve, tá? E, por exemplo, as anomalias não são consideradas doenças. Então, anomalia sensório-motora como estrabismo, como ambliopia, você não consegue resolver com óculos, por exemplo, né? E aí você precisa de uma reabilitação, tá? Só que eu já falo logo de cara, a gente vai explicar isso. Não se faz... a gente está falando de estimulação visual. Estrabismo e ambliopia precisa de reabilitação visual. Então, a gente não pode tratar estrabismo e ambliopia com estimulação visual. Funcional, principalmente, que esses são os estudos mais modernos. O estímulo, na estimulação visual, geralmente, todo dia é sempre igual. Né? Aquela música lá do Chico Buarque, todo dia ela sempre faz sempre igual. Pouca coisa muda. Por quê? Porque vocês não têm muito recurso para mudar. Na estimulação visual modulada, a gente segue a regra do 7-21-90, que nós vamos aprender lá na parte de terapia, onde eu vou explicar como que você vai fazer o 7-21-90. Só de você aplicar o 7-21-90 na sua vida, você já vai ter resultado. Nos seus pacientes e nos seus filhos. E o que eu fico muito feliz. Eu acho que a Soninha estava com a gente. A Soninha estava quando a gente fez o 7-21-90 dos professores, a gente fez uma aula, a gente fez um desafio com os profissionais
durante 21 dias para eles terem resposta só de fazer o palme que a Soninha está me ensinando. E a gente teve um monte de feedback, né? E aqui a gente vai aprender muito mais que o palme para fazer esses processos. Por que, que o 7, 21, 90? Por que, que o estímulo todo dia, né? A gente acreditava que o cérebro, quanto mais estímulo a gente mudasse, mais o cérebro teria problema com a aprendizagem. Isso é aprendizagem da década de 70. Né? No anos 2000, mudou. Imagina, para você aprender, você tem que mostrar os estímulos totalmente diferentes toda hora. E se cunhou, né, até um termo chamado neuróbica. A neuróbica teve vários livros de autoajuda. Volte do seu trabalho cada dia por um caminho diferente. Escove o dente com a mão que você não está acostumado para você desenvolver seu cérebro. Se você fizer isso, você não vai ter Alzheimer. Isso é neuróbica. Isso é mudar o aprendizagem, o processo de aprendizagem no cérebro depende de estímulos diferentes, não iguais. Aquele professor que ensina a matéria totalmente todo dia igual, ele tem que se atualizar, ele tem que inventar história, tem que fazer um dia um teatro, um dia ele tem que fazer uma pintura para ensinar os conteúdos, essa interdisciplinaridade, né? A gente sabe isso na educação, por que a gente não aplica na neurovisão, na visão? Então, a gente está vendo aqui o globo ocular, né? Num corte visto no corte sagital, vendo ele de lado, tá? Para a gente poder ver essas estruturas aí. Então, uma imagem do olho, tá? Onde tem as principais estruturas. Aqui, na parte mais anterior, né? A parte da córnea, né? Aqui a gente tem, eu vou pintar aqui o cristalino, que seria essa lente que fica aqui. Aqui a gente chama de lente do olho ou cristalino, tá? Esse aqui seria o cristalino. A gente tem aqui o humor aquoso. O humor aquoso está aqui na frente do cristalino. Ele é um líquido, por isso que a palavra humor significa maior parte aquosa, tá? Não é porque ele é bem mal-humorado ou mal-humorado, é porque ele tem mais água do que deveria, né, do que outras estruturas. E a gente tem o vítreo, tá? O vítreo é a parte posterior do cristalino aí, que é essa parte toda aqui, tá? Toda essa parte aqui é preenchida pelo vítreo. Ele que vai dar forma para o globo ocular. Ele preenche todo o interior do globo ocular, tá? E o vítreo ele é como se fosse uma gelatina, né? Porque ele é um coloide. Ele tem mais ou menos um pouco uma estrutura. Algumas coisas são coloides. Gelatina é coloide, maionese é coloide. Então ele fica entre uma gelatina e uma maionese mais consistente, não aquela maionese caseira, aquela mais, né, mais consistente. Então fica nessa altura. E isso que vai dar forma, tá, pro olho. E existem patologias que envolvem o humor aquoso? Sim. O glaucoma congênito, por exemplo, né, ele vai trazer bastante paciente para nós na estimulação visual. O vítreo, que vai dar forma, ele pode estar alterado devido a problemas de retina, algumas patologias hereditárias, tá? E o cristalino, mais conhecido, né, é a questão da catarata, né, que vai ser a opacidade, onde vai deixar o cristalino amarelado, igual aí na foto, que é o que eu coloquei aí, tá? E para que a gente tenha o processo visual adequado, chegando até aqui, ó, na parte do fundo do olho, que é a retina, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter a luz passando tranquilamente, tá? Por todos esses meios. A gente chama esses meios de meios refrativos. São as lentes do olho. Então, eles precisam estar transparentes. A córnea, né? Essa aqui, a parte mais anterior, a parte rosa, que é a segunda camada, que seria o humor aquoso, o cristalino e o vítreo, tá? Todos eles têm que estar transparentes, né? E para poder fazer uma boa performance da luz chegando na retina e daí mandar para o cérebro. E aí começa a visão.
Por enquanto, a gente não está falando de visão, a gente está falando só de recepção de luz, né? Isso a gente não pode chamar isso de visão. Todo esse processo aqui a gente não pode chamar de visão, tá? Porque a gente só vai falar em visão quando entrar dentro do cérebro. É o famoso menos é mais que vocês viram comigo. Então, para a gente ter uma terapia menos é mais, a gente fez um checklist ó, de 4 coisas que nós temos que fazer. Aí você imprime e dá o tique lá, né? Você vai lá e coloca lá, isso aqui eu já faço, isso aqui eu já faço, isso aqui eu já faço, isso aqui eu já faço. Isso aqui eu não faço, eu tenho que aprender, tá? Então, isso é um checklist, ou lista de verificação em português, né? Porque na época, quando a gente lançou esse curso, muita gente tinha dúvida do que era checklist. Na primeira turma foi bem difícil. Na segunda, as pessoas viram o que era e falaram, eu quero comprar. E a gente lançou uma turma logo, tipo, 20 dias depois. E agora já faz uns 4 meses, né? Tem uma galera aqui do checklist, né? Do EV 2.0 Full, né? E, então, a gente vai usar hoje, nas patologias, eu vou usar os checklists, tá? Talvez algumas aulas a gente formate e coloque lá, dessa gravação de hoje, tipo, talvez seja interessante. Então, no checklist, a gente tem o primeiro checklist aqui, do EV 2.0, que é o menos é mais, sobre a terapia visual, né? O que a gente precisa saber? Eu só coloquei isso para a gente relembrar. Todas as patologias que eu vou falar, elas vão se basear nisso, né? Eu preciso trabalhar os tempos de estimulação. A gente viu nas técnicas moduladas que menos é mais. A gente tem tempos delimitados, né? Na estimulação visual, que às vezes demora 1 hora, a gente faz ela em 28 minutos, com mais eficiência. Por que a gente acaba fazendo com mais eficiência? É porque eu estou falando? Não, porque a gente vê os resultados mesmo, porque os resultados são assertivos, a gente está sabendo exatamente que área do cérebro que está indo. Então, acaba sendo mais efetivo. Né? Se eu vou tratar um problema de pele, não é melhor eu tratar só a lesão do que passar creme no corpo inteiro? Né? Você vai gastar o remédio, é isso que a gente faz, a gente vai direto na lesão, direto no problema. Né? O assertivo é igual efetivo. Quanto mais efetivo for a terapia, e mais focado, onde se deve trabalhar. Né? E aqui também, se você for pensar, quanto mais assertivo, efetivo e focado, a gente tem menor tempo, né? O resultado é melhor. E mais barato, tá? E mais barato porque você faz uma terapia em menos tempo. Na técnica de ambliopia, a gente tem um grupo de ambliopia lá no Facebook. Se vocês não conhecem, depois do intervalo eu vou passar o link para vocês. É legal vocês acompanharem com profissionais. É mais para paciente, mas enfim. A linguagem que eu trago para os pacientes, às vezes é interessante para os profissionais, né? Porque que estão entrando naquele assunto, porque eu falo uma linguagem mais simples, né? E eu tento me policiar, falar uma linguagem mais simples o tempo todo, mas é difícil. Eu falo difícil por natureza, né? Em inglês, quando eu morei nos Estados Unidos lá em 2019, o meu namorado lá falava assim, nossa, você parece que está dando uma palestra. Tipo, o tempo todo, você fala tão difícil, você falava umas palavras tão difíceis, falava tipo marafona, sabe? Que ninguém conhece. E eu tenho um vocabulário muito bom em outros idiomas, porque eu sempre estudei e sempre gostei de ver esses novos vocabulários. Então, eu acabo falando difícil não porque eu quero, né? Então, eu venho me policiando muito disso. E está sendo legal conversar com os pais, por exemplo, no grupo de ambliopia, em uma linguagem simples, né? E por que eu estou falando da ambliopia? Porque o tempo e menos dinheiro, assertividade e efetividade, é muito interessante. A minha técnica de ambliopia que eu faço desde 2006, eu nunca ensinei ela em curso nenhum. Né? Um aluno que é formado em neurovisão e fala assim, eu trabalho com ambliopia. Primeiro que para trabalhar com ambliopia, só pode trabalhar se for oftalmologista ou ortoptista, porque a pessoa vai poder prescrever o tampão. Minha técnica tem tampão. Então, todo o resto que fala que trabalha com ambliopia, desconfia, né? Mesmo que seja ex-aluno, porque não pode. Só se for oftalmologista e ortoptista. Mesmo assim, eu nunca dei esse curso. As únicas 2 pessoas no mundo que usam a minha técnica sob supervisão minha, porque eles também não sabem tudo, é o Vitor e a Márcia. O professor Vitor e a professora Márcia. Mais o Vitor ainda, porque o Vitor está se especializando em ambliopia, a professora Márcia está se especializando em neurologia, nesses anos todos. E aí eu estou falando porque eu peguei alguns casos bem simples de ambliopia que eu tinha, que chegaram para mim, né?
O ano passado eu falei, Vi, você vai tomar conta sozinho com o que você tem. Se o negócio não evoluir, você me pede help, porque eu vou começar a tirar as cartas da manga e te ensinar partes da técnica que você não sabe. E foi muito interessante, porque ele atendeu uma mãe, tinha uma filha, uma mãe que é fono, e trouxe a filha dela com miopia. E em 3 meses ele zerou a acuidade visual. E ele sabe que tem outras coisas para ver. Só que as outras coisas que precisava trabalhar, que seria na segunda e terceira fase, a criança não tinha. Ela só tinha mesmo realmente ambliopia, ela não tinha problema de mecânica visopostural, processamento visual, problemas emocionais e nem disfunção binocular. Então ele falou assim, Lê, meu Deus, eu estou assustado, né? Em 3 meses a criança já não é mais amblíope. Como assim, né? Coisa rápida, eu estou assustado. Então, pode acontecer. Porque eu falei para ele, Vi, a gente tá com essa criança, pelo que a gente focou, a gente foca em 3 áreas que estão alteradas na ambliopia. Essa criança a gente focou logo só numa. Então, nessa ambliopia só tinha aquela área alterada. Por sorte, a gente foi direto na área que era a única imatura. E teve o resultado. Ele ainda acompanhou essa criança durante 6 meses, fazendo manutenção, e realmente ela já teve alta. Ela teria alta em 3 meses, só que a gente tem que... É muito cedo, né? Porque a ambliopia no mínimo 1 ano. E por que a gente teve esse resultado? Tivemos esse resultado porque a gente foi assertivo e efetivo nas terapias. A gente encontrou o problema e foi direto, tá? E é interessante também entender sobre a funcionalidade, né? Por que que nós podemos estimular menos? Porque nós sabemos que nas técnicas moduladas a gente sabe onde está indo, tá? Você não vai ter essa tríade aqui, né? Essas três coisas, né? Funcionalidade, assertividade e eficiência, né? Se você não trabalhar os tempos e se não for uma técnica modulada, tá? Muita gente, quando fez o curso comigo, principalmente em Curitiba, que era da estimulação visual, no meio da neurovisão, começou a jogar lá um stun e um palm no final de uma estimulação visual. Isso daí não vai fazer modulação. Sorry. Depois elas foram entendendo que não era isso. Né? O PNV tem outra pegada. Não é você pegar e colocar duas coisas no final e falar, isso é modulado. Não é. Né? A modulação ela cai com ela tem outras funcionalidades que não é só de você ir lá e colocar um exercício no final. Ajuda muito, já tira do platô, isso sim. E vocês já têm o stun e o palm na cabeça, vocês podem hoje pegar e colocar em qualquer exercício, e a gente fez isso muito com a galera do RVM, que a gente fazia desafio, e eles trouxeram, nossa, você dá uma diferença gigante só de colocar o palm no final. Quando coloca o stun e palm, então, meu Deus, por que está acontecendo isso? Porque pelo menos você está fechando as membranas. E já dava um resultado grande para os pacientes deles, né? As causas da pitose, tem várias, né? Mecânica é quando tem um trauma. Você deu um trauma lá, você de carro, né? A aponeurótica é uma que vai ser que ela tem uma restrição por conta da membrana entre o músculo, né, e a pele, que é na aponeurose. Só trabalha com cirurgia já resolve, tá? Ah, e tem terapia? Tem, mas manda para cirurgia que é mais interessante, tá? A miogênica está relacionada a um trabalho muscular. O músculo está ruim, o músculo que levanta a pálpebra, tá? Então, a gente tem a causa congênita, a paralisia do reto superior, e a blefarofimose, que é uma condição onde o olho não abre, ele nasce sem estar totalmente aberto. E a fimose da pálpebra também, tá? Vai pensar que a fimose é outro lugar, né? É exatamente o que acontece lá naquele lugar, que vocês estão pensando, a fimose, acontece no olho. Tem criança que não, a abertura, o olho fica assim, ó, ele não abriu todo, não abriu todo o olho. Então tem que ir lá e cortar e fazer uma pálpebra, porque só tem um negocinho, né? Aqui é a abertura palpebral, aqui é o olho, né? Abriu tudo isso. Na blefarofimose, ele fica assim, ó. Isso aqui tudo é pálpebra. Então não abre, não abriu. Igual fimose, aí tem que cortar a pelinha aqui, né? Abrir, na verdade, aqui para criar uma nova pálpebra, né? Na blefarofimose não tem terapia, direto cirurgia, né? A gente vai fazer terapia de neurovisão de paralisia de terceiro, né? E na congênita. A gente pode fazer o quê? Musculação. A gente vai fazer isso na estimulação visual? Não. Vai fazer na terapia visual? Não. Né? A gente vai fazer isso na psicotrônica. É uma técnica exclusiva que eu desenvolvi lá atrás para fazer musculação do olho.
tá? O RVP também não chega muito, não ajuda muito, né? Na psicotônica a gente tem massagens e exercícios específicos. A gente coloca, inclusive, peso na pálpebra. Peso mesmo. Só que é um pezinho, né? A pálpebra, que o músculo da pálpebra aguente. Fui fazer educação física exatamente para saber calcular qual que seria esse peso, tá? A gente coloca lá na pálpebra, né? E a gente tem pezinhos. Hoje em dia, esses pezinhos até vendem já, né? É tipo um cílios. É um cílios com peso, que você vai grudar aqui. Cílios postiços, só que tem peso, né? Hoje em dia, você pode... Tem gente que tem um cílios desse tamanho, né? Você já viu? Cílios postiços que é desse tamanho, que drag usa, né? É feito para criança, a gente pode colocar um cílios desse para terapia. Não precisa nem comprar o de peso. É tão grande o negócio. E aí você gruda aqui, durante a terapia, os cílios com peso e faz os exercícios. Isso vai estar fortalecendo a musculatura. Porque aqui é miogênico, né? Precisa fazer hipertrofia mesmo. Fortalecer essa musculatura. E exercícios que a gente aprende na psicotrônica. Psicotrônica é bem legal. Você aprende a fazer musculação da pálpebra e da face também. Neurogênica, aí é neural. É lá na segunda via. E aí tem algumas síndromes que têm essa característica. Horner, Marcus-Gunn, uma anomalia de segundo, de terceiro, né? Aí a gente tem que trabalhar neurovisão, psicotrônica. Aqui está errado, né? A vez de colocar neurovisão, eu coloquei aqui psicotrônica. Devia ter colocado aqui psicotrônica também. Mas enfim. E cirurgia, né? A cirurgia a gente vai fazer em último caso, ou a gente faz a cirurgia primeiro e depois trata o que sobrou, tá? Aí depende do que o paciente chega para você. Muitas vezes eles já chegam operados, então a gente trabalha o que sobrou. Ou às vezes a paciente, quando chega jovem, a gente tenta primeiro trabalhar com a terapia menos invasiva, né? Eu amo trabalhar com blefaroptose, é bem legal, os resultados são muito bons, né? Me perguntaram aqui no privado uma pergunta bem interessante. Tem a ver com glaucoma, só vou explicar. Essa borrachinha aqui podia pagar só uma parte, né? Eu vou exagerar aqui só para... Né? Então, seria mais ou menos isso. A gente tem aqui a córnea, aqui a câmara anterior e aqui é o cristalino. A gente aprendeu lá na formação que aqui a gente tem uma musculatura que mexe no cristalino, fazendo acomodação. Certo? E aí me perguntaram o seguinte. Ai, gente, cadê que eu volto aqui? Isso. Quando a gente compra esses exercícios na internet, né? Fala que a gente tem que... A explicação que dão é o seguinte. No glaucoma, a gente fazendo exercícios aqui para melhorar a acomodação, né? E a função do cristalino, dos músculos ciliares de acomodação, né? Quando eu forço esse músculo, né? Vias visuais. Quando eu falo em vias visuais, essas aqui, ó, né, que eu coloquei de azul, é o que a gente chama de via visual primária, ou simplesmente primeira via, né? Essa daqui, todos esses componentes aqui, a segunda via, né? Ou segunda via visual, ou via rápida visual, ou via motora. E a terceira via, que eu não coloquei os componentes, que são muitos. Então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui o globo ocular, o nervo óptico, o quiasma óptico, a radiação óptica, o corpo geniculado lateral e não o núcleo geniculado lateral. Procure a diferença entre corpo e núcleo aí, vão ver que o CGL tem status de corpo e não núcleo. Radiação óptica, a área visual primária,
que a gente chama de V1, área visual secundária, terciária, quaternária, quintenária, que a gente chama mais fácil falar V1, V2, V3, V4, V5, o MID temporal, que é o MT. Aqui a gente tem o núcleo de Pérlia, núcleo de Edinger, a medula espinhal, o sistema vestibular todo aqui, incluindo ouvido, cerebelo e os pares de nervos cranianos que interessam para visão. Então, quando a gente falou lá, né, que a avaliação funcional ela analisa, né, todos os componentes funcionais da primeira via, né, a gente na verdade está falando aí dessa trajetória. O V1 recebe, capta e coordena as imagens para serem processadas, né, aqui nessa região. Aqui cada um tem uma certa função. O V2 ele faz a fusão, o V3, que a gente chama de Visual Motion, ele comanda todos os movimentos visomotores, como fixação, segmento, movimentos sacádicos, movimentos responsáveis pela leitura, movimentos vestibulares e por aí vai. E aqui, entre esses dois, a gente tem cor e contraste aqui. Aqui é a área somatosensorial, que na neurovisão a gente chama de V5, e o MT que comanda todo mundo. O CGL ele comanda todo o processo para a entrada para essas partes superiores e também para a segunda via, né? Aqui a gente tem controle de acomodação, né? Olhar para perto e olhar para longe, controle de convergência e controle pupilar, e aqui postura e equilíbrio. E esses nervos aqui, esses três aqui vão fazer a movimentação ocular, movimentos oculomotores. Olhar para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para cima, para cima, à esquerda, para cima, à direita. É diferente movimentos oculomotores de movimentos visomotores. Ok? A gente vai discutir isso um pouco mais. Então, o que é o processamento visual? O processamento visual é você analisar essas estruturas individualmente e ver como elas estão agindo. Como que a neurovisão atua? O processamento visual dentro da neurovisão é só uma parte, tá? A neurovisão ela é muito mais que o processamento visual. A neurovisão vem aqui, por exemplo, e encontra o problema no CGL. Como que ela analisa isso? Através de exames específicos que vão analisar o CGL e, nos casos neurológicos, na maioria dos casos, na verdade, a gente busca analisar através da ressonância magnética funcional ou da simples ressonância magnética. A tomografia, ela fica devendo para a gente uma riqueza de detalhes, mas dá para a gente ter uma ideia, no caso, por exemplo, de uma encefalopatia, de um AVE e por aí vai, né? Então, por exemplo, na neurovisão, eu encontro o problema no V2, né? Então, eu vou trabalhar só no V2, né? E vou analisar se há uma repercussão de não funcionamento que vai além de V2, ou seja, aqui para cima, né? Porque isso aqui vem nesse sentido. Tem áreas dentro da terceira via, que a gente não vai citar, que fazem toda a coordenação, como o sistema pulvinar. Então, se eu tenho um problema de V2, o que eu tenho que tratar? O V2, né? E analisar se ele está tendo alguma repercussão aí em algum lugar das áreas correlatas, tá? O que acontece, por exemplo, na ortóptica? A ortóptica ela trabalha aqui, né? Na segunda via, trabalhando os desvios e a ambliopia, que está aqui, praticamente. E a estimulação visual? A estimulação visual ela joga o estímulo, né? E ela não sabe muito bem aonde que está chegando, né? Ela estimula toda a primeira via, né? E pouca coisa da segunda via. A terceira via, ela vai ser requisitada em condições onde a gente vai trabalhar as questões emocionais, onde está ligado à psicossomática, enfim. A gente vai discutir isso aqui rapidamente mais para frente, tá? E a gente tem toda uma questão aí de alteração de equilíbrio que vai estar aqui nesse controle. Então, processamento visual. Encontro o problema, avalio todas as áreas individualmente, encontro o problema e trato o problema. Entendeu?